Vamos lá, mais um episódio do Mundialcast e hoje temos um tema muito bacana. Estou aqui com a Roberta Pereira, nossa co-host. Manda o tema aí, Roberta. Reforma tributária e incentivos fiscais por tradings nas importações. E é com grande honra que eu anuncio que estou aqui com Danilo Feldrip, um grande amigo, uma grande liderança aqui. E ele, que é formado em Economia na Universidade Católica de Pernambuco e em Direito na Uninasal. Danilo, ele é sócio fundador da FC Trading, uma grande liderança aqui no estado de Pernambuco. Satisfação estar contigo aqui, Danilo. Seja muito bem-vindo ao Mundialcast. Ed, meu líder, obrigado pelo convite. Roberta, satisfação também estar aqui com você. Eu vou contar um pouquinho dessa história do líder, né? Hoje em dia, assim, eu costumo chamar pessoas que eu admiro, pessoas que eu de alguma forma busco ter um exemplo ali, e eu comecei isso com o Danilo. E daí eu vi que era legal essa ideia do aprendizado constante, né? De você sempre estar buscando pessoas que possam lhe passar alguma lição. Não é todo mundo que vai dar boas lições, então você saber escolher quem é que você vai poder ouvir. E Danilo é uma dessas pessoas que eu sempre escuto, me dá vários insights muito bacanas, a gente tem uma parceria muito boa. A FC Trading, eu sou parceiro de Danilo, eu sou prestador de serviços para a FC Trading também, assim como outros despachantes aqui no estado, e também sou cliente, então eu sei da qualidade do trabalho que eles prestam e da agilidade sobre eles. A FC Trading, a gente fala assim, vamos movimentar a balança comercial, né? Não se fala muito nisso. Eu acho que aqui em Pernambuco, quem faz a diferença na balança comercial é a FC Trade, que isso não é bajulação, não. Os dados comprovam isso que eu estou falando. Então, você pode conferir aí a FC Trade como um grande participante aí das importações aqui no Porto de Suape e adjacências também, que atua em outros portos também. Então, vamos lá. Danilo, conta um pouco aí da sua história, como você ingressou no comércio exterior e quais foram os principais marcos até a criação da FC Trading. Então, Ed, em 2002 surgiu a oportunidade de eu representar um clube de seguro inglês para acompanhar o descarrego, a descarga de navios, breakbook. E o início foi no Porto de Recife com cargas de granel de trigo e malte de cevada, onde o Clube de Seguro, que era a seguradora da carga pelo navio, né, nos contratava para fazer esse acompanhamento, porque estava tendo muito problema de falta, de avaria, enfim, algumas situações, e daí começou. E assim, como é que você avalia hoje, né, o papel das trades no cenário nacional? Visto que, por exemplo, a gente tem empresas grandes, né, que têm uma estrutura de comércio exterior dentro da própria empresa. Mas as pequenas e as médias, no geral, não tem, né? Geralmente ali é o próprio empresário, que é o desbravador, né, que pensa fora da caixa, que coloca a mão na massa justamente para fazer a coisa acontecer. Então, como é que você vê o papel das trades para essas empresas que não têm essa mesma estrutura que as grandes empresas têm? É bem interessante o comparativo, Roberta, da visão que se tem um pouco hoje de trade no Nordeste, que é a empresa que vai apoiar ali o empresário pequeno ou médio, ou simplesmente entrar com benefício fiscal. Quando você analisa o cenário a nível Brasil, você tem hoje grandes trades atuando, faturando 40 bi ano, fazendo operação de carro, fazendo operação de inúmeros produtos, fazendo financiamento como um verdadeiro banco, e isso para grandes empresas multinacionais, montadoras de carro, farmacêuticas, empresas de cosméticos, de alimentos, entre outros. E isso é o que a gente, nesse momento, está buscando incrementar no nosso negócio. Sair da solução benefício fiscal, certo? Desde sempre a gente procurou fazer um serviço diferenciado, agregando desde o procurement até o acompanhamento na entrega ao cliente, passando por isso simulação de importação, desenvolvimento dos fornecedores, toda a cadeia logística. A gente procura negociar
frete internacional, frete rodoviário, brigar por uma tabela de armazenagem mais competitiva e transferir tudo isso para o nosso cliente. Eu acho que esse é o papel que a Trade tem que exercer frente ao pequeno, médio e grande, não simplesmente ser um emissor de nota fiscal aplicando o benefício fiscal. Mas assim, no contexto geral, a gente procura apoiar o cliente, entender todas as necessidades e desenvolver soluções, de certa forma, inovadoras com o máximo de agilidade e eficiência. Parabéns, muito bom. Muito bom. Muito bem explicado. Vamos aqui em relação aos incentivos fiscais, né? Quais são os principais benefícios fiscais de ICMS disponíveis no Nordeste para importação? Porque a grande dor, né, de muitos importadores, principalmente quem está começando, é conseguir um preço competitivo para começar a importar. E o incentivo fiscal é o que realmente ali proporciona essa competitividade, né? E aí eu queria falar quais são esses benefícios aí que existem hoje em dia, se explicasse um pouquinho para a gente com todo o seu conhecimento. Opa, vamos lá então. Em Pernambuco, hoje a gente tem 4 cenários de benefício fiscal voltado à importação, né? A gente tem 2 PEAPs. O PEAP 1, que ele é um cenário ideal para indústria, tá? Relativo à matéria-prima, certo? Tem o PEAP 2, que é uma operação voltada ao comércio atacadista, onde a gente recolhe lá 1,4 de ICMS e credita o cliente em 4 pontos, certo? Com algumas variáveis. O cliente prioritariamente tem que ser voltado ao comércio atacadista. O mais antigo e mais conhecido de todos, acho que todo mundo vê uma placa na frente do indústria, ou vê as chamadas na TV. O PRODEP, né? Que ele também tem o diferimento do ICMS importação e um crédito presumido na saída, certo? E esse aí a gente consegue aplicar para todos os cenários de cliente, seja uma pessoa física a um prestador de serviço, empresa sem inscrição estadual, a própria indústria, uma operação de atacado, bem como o cliente que precisa aí do máximo de crédito de ICMS. Esse é o melhor cenário. Outra situação que colocou Pernambuco em destaque foi o Prodealto, né? Que hoje, quando a gente está chegando ali em Suape, no lado esquerdo, você vê aquele pátio gigantesco com várias marcas, várias montadoras operando aqui, graças a Deus, no Porto Suape, onde efetivamente é um hub logístico de automóveis para a região Nordeste. O nome já diz tudo, ele é um benefício voltado à importação e produção de automóveis, que também nos deixa numa condição bem competitiva, certo? Temos outra situação, que é a sistemática têxtil, que foi criada lá para o nosso polo de confecções Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Um cenário de benefício fiscal bem interessante, contempla os tecidos, né? Planos e circulares, fios e artigos de armarinho, tá? Basicamente, esses são os 5 benefícios fiscais que Pernambuco tem voltado à importação. A FC Trade detém todos, tá? Temos atuação contínua com os 5 benefícios fiscais, e na Paraíba nós temos uma unidade que detém o termo de acordo conhecido, apelidado de TARI. E lá nós temos a melhor condição que o Estado concede por meritocracia, que na verdade quanto maior a arrecadação, menor a alíquota. Hoje a gente tem uma carga tributária efetiva lá de 1,25. Isso nos gera uma obrigação de recolher R$600 mil de ICMS a cada quadrimestre. E é uma luta bater isso aí, mas trabalhando muito para chegar lá. A gente escuta muito falar dos precatórios de Alagoas, mas tem uma complexidade. Nós já tivemos uma unidade lá, fechamos em 2013 porque
tinha algumas dificuldades operacionais com o próprio Estado. Realmente é complicado trabalhar por Alagoas, né? E esse precatório, ele tem uma série de obrigações acessórias ali que tem que estar muito bem alinhado, senão... E acaba atrasando o processo, porque o tempo de liberação lá é maior, na Secretaria da Fazenda lá. Então, você gera um custo, né, com armazenagem, a expectativa do cliente de receber a carga. Às vezes demora 3, 4 dias, mais de 3 dias para liberar um processo desse em Alagoas com precatório, né? De 2013, quando encerramos as atividades lá em Alagoas, demorava mais de 15 dias, a gente tinha que mandar toda a documentação com firma reconhecida e presencial. Imagina a logística documental. Era uma coisa extremamente trabalhosa. Mas, enfim, para nós foi bom enquanto durou, está superado. Alagoas, segundo informação de alguns parceiros do despacho, deu uma melhorada com a do INPE, mas, como eu falei, foi bom enquanto durou. E estamos aí firme e forte, operando com os benefícios de Pernambuco e da Paraíba. E como você mencionou, bem forte aqui no estado de Pernambuco, porém com atuação em fronteira, no Chuí, Uruguaiana, e Porto Santos, Itajaí, Vitória, alguma coisa em Pecém e um volume até legal em Salvador. Eu ia até ser a próxima pergunta, né? Eu ia perguntar para ele qual é o nicho de atuação dele a nível Brasil, mas ele já acabou de responder. Só aproveitando esse gancho aqui, porque eu tenho uma dúvida, eu vou aproveitar aqui ao vivo, aproveitar aqui o programa para tirar essa dúvida. A gente pode combinar a sistemática têxtil com algum outro benefício? Veja, na verdade, você não pode acumular benefício de forma direta. Acumular, que eu digo, você tem uma inscrição estadual que detém 2 benefícios e você, por exemplo, aplicar um deferimento de entrada e aplicar um deferimento de saída. Por exemplo, vamos lá, você pega o PEAP 2 na inscrição número X e defere o ICMS na importação e aplica a sistemática têxtil que tem o crédito presumido na saída. Isso não é possível, porque o Estado é bem claro com a acumulação direta. O que pode ser feito é a acumulação indireta, onde uma inscrição estadual detém um benefício e a outra detém o outro, certo? Benefício. Por exemplo, FC Trade tem o PEAP 2 e o cliente da FC Trade, detentor da sistemática têxtil, ele é detentor dessa sistemática e aplica a presunção na saída, certo? Perfeito. É exatamente essa dúvida aí. Manda lá, Roberta. Desculpa lhe interromper, tá? A pergunta era, né, a atuação dele a nível Brasil, ele acabou de responder. Mas, Danilo, o que é que leva, né, quais são as principais características que leva uma empresa agora eu vou importar via trade? Qual é teu feeling, né, todos esses anos que você tem a FC, todos esses anos de carreira, qual é a característica que você mais vê para o pessoal optar por trading? É porque as empresas, elas podem tirar o próprio benefício, não necessariamente ela é obrigada a usar a trading para ter o acesso ao benefício, né? Então, por que optar pela trading? A questão do cliente ser detentor do próprio benefício, em algumas situações não é benéfico, como num caso desse de acumulação indireta de benefício, tá? Às vezes um processo de elisão fiscal onde 2 inscrições vinculadas aí por conta e ordem ou por encomenda transformam um cenário de venda e de resultado melhor do que o próprio benefício. Um grande exemplo é a sistemática de alimentos, né? Que ela não contempla a importação, contempla a venda com a antecipação tributária no recebimento da mercadoria de cerca de 1,1% aqui dentro do Estado e utilizando a trade, o cliente vai recolher 1,4% com essa presunção, com essa alíquota compulsória no recebimento de 1,1%, ele vai ter uma carga tributária efetiva de 2,5% e ele vende com 100% de crédito presumido e destacando a alíquota integral na nota fiscal dele sem redução de base de cálculo, ou seja,
você recolhe 2,5% e credita 20,5%. É um ganho tributário de 18%. Entendeu? Alimentos específicos é um produto que tem uma margem de lucro apertada, porque é um produto de altíssimo giro, né? São produtos de altíssimo giro. E o cliente tem que ser competitivo. Isso aí a gente vislumbrou essa operação após uma alteração em 2016 ou foi 2018 no PEAP 1 e implementamos aqui com um grande distribuidor de alimentos, também é frigorífico, que é nosso cliente até a presente data. E tipo, acho que a gente rodou a operação em março. No primeiro ano, lá em 2016, 18, não me recordo ao certo, deu 2,3 milhões de economia se ele tivesse o PEAP 1 dele para a operação FC Trade PEAP 2 e o cliente com a sistemática de atacado de alimentos. Esses são os cenários que às vezes o cliente não segue para ter o próprio benefício. Outra situação é o cliente simples nacional, o cliente que, vamos dizer assim, está organizando a casa para poder crescer e ainda não tem estrutura para gerenciar o benefício fiscal. Cliente que vende muito para fora do estado, ou até mesmo ele não tem um perfil de cliente definido, varejo, atacado, indústria, serviço, que os benefícios fiscais de Pernambuco estão muito modulados, né, para esses cenários, e pode ser uma operação que no final das contas ele não gere um montante de crédito interessante ao cliente final dele, ou ele não tenha aptidão para uma venda utilizando aquele benefício fiscal ao cliente e termine tributando cheio os 20,5% na saída. Ele teve um deferimento ali utilizando o PEAP 2, por exemplo, mas ele vai vender para uma empresa que é varejo. Uhum. Aí ele não consegue fazer a operação e teria que tributar. Aí o cliente vai, começa através da trade, vamos dizer assim, amadurece e depois a gente mesmo dá encaminhamento para alguns cenários quando a gente vislumbra aí que o cliente está precisando andar com as próprias pernas e ter uma condição melhor, e mantemos ali o gerenciamento da operação, entre outros serviços que nós agregamos lá no dia a dia da FC Trade. Mas assim, eu acho que o principal cliente que bate na porta é o que quer começar ou que quer procurar um produto novo para o seu portfólio. E a terceira opção é o que está em busca da redução tributária. Esses são os perfis do nosso cliente. E pegando esse gancho, quais os cuidados principais que esse perfil de empresa tem que ter ao contratar uma trade? O que é que ele deve analisar para daí sim contratar uma trade? Acho que qualquer tipo de contratação, seja de pessoa física e jurídica, tem que ser vista a idoneidade da empresa, né? Portfólio, indicações. Aqui em Pernambuco ainda é uma grande capitania hereditária, onde todo mundo se conhece, certo? E estrutura, né? Porque, assim, a gente já... alguns clientes chegaram já com alguma experiência com outra trades, a carga embarcava e ninguém corrigia documento, para emitir uma nota fiscal eram vários dias, alguns cenários que se o cliente tivesse feito uma consulta prévia, não simplesmente porque é amigo de fulaninho e seguiu ali com aquela opção, sabe? E a gente vê essas situações assim do dia a dia para que o cliente, na hora de efetivar a contratação de um prestador de serviço, de uma trade, ele deve atentar. Até porque a importação, por menor que seja, são valores relevantes e pode atrapalhar a vida do empresário, né? Exato, e com a carga tributária aí significativa, né? Então, né, documento sem corrigir, nota fiscal que passa muitos dias para emitir, tudo isso é custo, né? Tá gerando custo, né, diariamente. E o pior de tudo, né? Você fica sujeito a alguma autuação, seja
a falta de um NCM num BL, numa WB, o tempo da mercadoria parada, um demuge, um documento errado, num processo de fiscalização, até no próprio lançamento por homologação das informações para declaração de importação. Tudo isso pode dar uma atrapalhada na vida do empresário. E outra situação que a gente se depara bastante um empresário tinha total potencial para ser um grande importador, ele teve uma primeira frustração com a importação e o cara cria um certo repúdio. Quando fala importação, ele diz, olha, me diga quanto é colocado aqui na porta que eu compro, mas esse negócio de eu ir para o risco da importação, esqueça. São situações traumatizantes que eu me recordo aqui que alguns clientes passaram. Em relação a essa questão do compliance aduaneiro, né, que é muito importante hoje em dia, é uma coisa que a Receita com o incremento das tecnologias, sistemas mais modernos de gerenciamento de risco, então ela consegue aí identificar uma série de falhas, até optar por uma trade dessa que de repente costuma fazer trabalhos irregulares, né, a probabilidade de você pegar um canal vermelho é muito maior, né, eu acho que também vale muito a lisura da trade em relação à autorresponsabilização quando errar. É possível errar. No comércio exterior, claro. O erro todos são humanos, né? Todos, em qualquer área, né? E o erro é sempre possível. Mas a lisura em se responsabilizar. Opa, foi falha nossa, a gente vai assumir aqui a responsabilidade, o NCM não foi colocado por um erro de alguém da equipe. Eu acho que isso também é muito importante, né, nesses momentos, do que tem muita trade que na hora joga a culpa ali, não fui eu, isso aqui é assim mesmo, pega o importador ali, o adquirente, desavisado, que não tem o entendimento da situação, e aí acaba se aproveitando dessa situação e jogando aquele custo, aquela despesa adicional para o cliente, que eu acho que isso é um grande erro, é uma má fé, inclusive, né? É isso aí. Então, é um ponto bem interessante que você falou. O nosso contrato, ele tem várias cláusulas onde a gente prevê possíveis ranges, possíveis problemas operacionais e, assim, as obrigações do cliente, do contratante, e a gente destaca lá, baseado nos 15 anos de experiência que a gente tem, né? E o nosso parágrafo de responsabilidade, ele é bem curtinho. Aí a pessoa vai dizer, opa, Danilo tá falando besteira? Eu disse, não, porque simplifica lá, ó. Se o erro formal for da FC Trade, a gente vai assumir a culpa. Ou seja, eu não preciso detalhar quais tipos de erro a gente vai suportar. Ou seja, qualquer erro cometido por nossa equipe, a gente suporta, entendeu? Isso é um ponto extremamente relevante. O pessoal lá no escritório fica com raiva do coleguinha, porque isso afeta na bonificação mensal, mas faz parte do jogo, né? É verdade. Como é a tua estrutura na FC hoje, Danilo? Hoje nós somos quase 40. Temos um time de diretos, né? Diretos. Que tem os parceiros, os despachantes, enfim. Aí se você for agregar, dá um número bem expressivo. Mas hoje diretamente são quase 40. Tem uma contabilidade interna, setor financeiro, faturamento, o RH ainda é terceirizado, tem uma célula de analistas só voltado ao setor de alimento, hoje com alimentos e produtos controlados pela Anvisa, são 8 pessoas, temos mais 16 pessoas na operação de produtos em geral e chega aí nesse número perto dos 40, hoje deve estar em 30 e alguma coisa, 36, salvo engano. Aproveita aí, tem vaga disponível lá, se alguém quiser mandar o currículo? Sempre. Isso aí. Graças a Deus. É só entrar a carteira, desculpa. Graças a Deus a carteira crescendo, as obrigações acessórias crescendo. Hoje a gente tem que gerenciar devolução de container, né, Ed? A transportadora chegou lá, não tinha vaga, aí controlar esses demuges que não existem, essas despesas, esses disputes. Tudo isso vai ocupando a mão de obra, né? Esse ponto e outros, né? De obrigações acessórias que vão aparecendo durante
o caminhar aí da carruagem e vai fazendo com que a gente vá precisando de mais efetivo, mais mão de obra, por mais que se tenha aí bons sistemas de controle dos processos, mas precisa ainda da mão de obra para operacionalizar, e o principal motivo é que a gente sempre está em busca de mais, né? Novos clientes, fazer com que nossos clientes aumentem o volume de importação, aumentem o mix de produtos, certo? É isso aí. Antes da gente passar para o próximo bloco, acho importante explicar um pouco sobre a importação por conta em ordem e importação por encomenda, que é exatamente a base que a Trading utiliza para poder operar nas importações, né? A importação por conta em ordem, existe a figura do importador, que é um intermediário, e existe a figura do adquirente, que é o adquirente final da carga. É quem detém um recurso que financia a operação, repassa esse valor para a trade, pagar os impostos, até às vezes transferir esse valor para o fornecedor no exterior, pagar todas as despesas, depois no final a trade faz a prestação de contas. Então, se de repente aquele amiguinho seu, que é o importador, um amiguinho seu que quer começar a importar, e você é o importador, e ele fala assim: meu amigo, me presta seu CNPJ aí para eu fazer uma importação, que eu quero trazer ali umas capas de iPhone, etc. Isso é uma atitude ilegal, chama-se interposição fraudulenta. Para realizar esse tipo de operação tem que ser por conta e ordem, né? Onde você faz essa vinculação entre o importador e o adquirente. Isso é previsto pela Receita Federal, inclusive no processo feito na declaração de importação, existe ali os dois CNPJ já vinculados à operação, né? E a responsabilização da trade no papel dela como importadora, e o adquirente também na parte dele como real proprietário ali da carga, do contrato, né? E a importação por encomenda, ao qual o recurso pode vir, ou deve vir, Danilo, pela trade. Isso. O recurso vem da trade, então ela financia a importação. Na verdade, é como se fosse uma compra e venda, porque você não pode importar um produto e revender diretamente para uma pessoa final. A não ser que você pode ser importador, você vai vender para vários compradores ali. Mas se você está fazendo já uma operação casada, isso gera uma série de problemas na Receita Federal, e cada vez mais ela está pegando no pé nessas questões, né? Porque é como se estivesse ocultando ali o real adquirente, a pessoa final da carga, e não pode ser ocultada essa pessoa. E na importação por encomenda também é feita essa vinculação através do portal único Siscomex, do importador e do encomendante. E aí, na importação também existe essa vinculação, mas porém a diferença é do recurso. E também existe uma diferença também em relação ao recolhimento do ICMS. No caso da importação por conta e ordem, o recolhimento do ICMS é feito no estado onde está estabelecido o adquirente, e na importação por encomenda, o recolhimento do ICMS é feito para o estado onde está estabelecido o importador. Então, vamos lá. Quer começar o próximo bloco, Roberta? Sim, Lança sim. aí a próxima pergunta, então. Só complementando rapidinho, Roberta. Sim, pois não. A colocação de Ed, desde 2002, quando foi criada o instrumento da importação terceirizada por conta e ordem ou por encomenda, que o princípio básico é que a Receita quer saber quem é o real adquirente, o real encomendante da operação. Essa ideia que você falou, vou pedir ao meu amigo, você vai lá, dá o dinheiro, o cara pega, compra, ele vende, isso aí já caracterizou totalmente a operação por interposição fraudulenta, né, de terceiros. E a Receita está bem ligada nisso, e ela já tem as técnicas dela para fiscalizar e, vamos dizer assim, ela joga os termos de intimação e vai colhendo as informações e efetivamente pega as empresas que estão cometendo esse tipo de infração. Isso é um ponto que tem que ser bastante atentado, porque o cliente acha que ele pode estar recebendo adiantamento, antecipação do cliente dele final e não pode, na verdade. É isso aí. Vamos lá, Roberta. Então, vamos lá. A gente está aí, né, vivendo, né, esse período agora de transição para a reforma tributária, né? Já estamos vivendo aí no período de reforma tributária. E qual será o futuro das trades com essa reforma, com o que está previsto em lei hoje? A gente sabe que daqui para que a reforma ela seja realmente efetivada, pode
haver mudanças aí na legislação, né? Alguma coisa entra em votação na Câmara, enfim. Mas com o que tem hoje, como você visualiza o futuro das trades? Vai ser fortalecida? Vai ser enfraquecida? Qual vai ser o impacto nos negócios? Com o que tem previsto em lei atualmente, hoje, né? Tá, então, o que está posto hoje, né, em lei e, vamos dizer assim, em fase conclusiva de suas resoluções, a gente enxerga que a trade que não agrega valor ao serviço, ela simplesmente emite nota fiscal e empresta seu benefício fiscal ali a troco de uma remuneração, e esse papel vai desaparecer. O que vai ser feito é o que a gente está fazendo já, né, desde sempre, é agregar serviço de ponta a ponta, incrementar outros serviços da cadeia de prestação do Comex num todo e a cada dia inovar. Criamos uma ferramenta do Trade Finance, onde a operação vira uma operação por encomenda, o cliente apresenta uma garantia e a gente consegue fazer o financiamento de toda a operação de importação e após o desembaraço a gente entrega a carga e pode fazer o faturamento para 30, 60, 90, 120 dias e o cliente aí ter mais fôlego, fluxo de caixa e até aumentar as operações de importação dele de forma que ele possa ampliar a linha de produtos, possa aumentar o volume de importação de um determinado produto que ele esteja ali com receio de falta de caixa ou receio de uma quebra de estoque, um atraso de um navio, qualquer situação e ele tenha uma condição de compra, seja do insumo, seja do produto que ele vai revender, melhor do que está adquirindo aqui de forma interna no Brasil ou comprando de outro importador. Massa. Você acredita que, assim, você falou, né, agregar mais serviços, então isso gera parcerias com agente de carga, com outros despachantes, para fazer toda a cadeia, né, ponta a ponta, né, ir lá pesquisar mercado, né, desenvolver, fazer toda a parte, né, cotação, tudo, fazer o processo ponta a ponta. Você acredita que isso também vai ser abraçado pelas trades? Isso hoje já é feito, né? A gente tem a parceria aí com vários agentes de carga, a gente cota, apresenta as cotações ao cliente, a gente briga ali pela Petax, pelas taxinhas, pelas variáveis. Despachante, nós temos, como o Ed mencionou, a gente tem uma grande parceria com a Ribeiro Mundial e temos parceria com outros despachantes. O que a gente vislumbra é agregar, talvez, ao próprio serviço da trade, a cadeia logística. A gente está vivendo aí um momento de virada também efetiva para a do INPE, né? De forma, já temos data aí para desligamento do processo de LI e DI da forma que é feito hoje. Operações gerais, tá para 30 de março. Isso o aí. desligamento da DI. Só vai ser possível fazer do INPE a partir de 30 de março nessas grandes operações quando o radar é ilimitado. Certo. E assim, se vislumbra uma facilitação do próprio processo de desembaraço aduaneiro, como em outros países, que é agregado, um serviço agregado ao agente de carga ou ao próprio armador. Hoje você tem aí a presença dos armadores fazendo toda a cadeia logística, oferecendo desembaraço, armador que vai instalar terminal e armazenagem de movimentação aqui no Porto Suape. Armador oferecendo serviço aéreo. Isso, esse mesmo que quer verticalizar toda a cadeia aí, espinha dorsal e se brincar ele vai comprar o produto e vai vender ao cliente. É verdade. Não demora não. É isso aí. Marketplace, né? Por aí. Então, a ideia é justamente o que hoje a gente já faz, né? Desde desenvolver o fornecedor, homologar o fornecedor, fazer
planilha de custo, gerenciar toda a operação, contratar os intervenientes que são necessários de logística, de desembaraço, isso talvez a gente vislumbre incorporar tudo à operação de trading e atender ali o cliente da forma que ele venha precisar ali a prateleira vai ter todos os produtos e o cliente vai utilizar o produto que ele necessitar. Acho que é por aí. Maravilha. Você já falou aí do Trading Finance, né? Tem alguma coisa mais a acrescentar sobre esse novo serviço que a FC Trade está oferecendo, já visando realmente ter novas soluções, sendo que os incentivos fiscais, existe uma previsão, né, com o fim da guerra fiscal, com o início da reforma tributária, de os incentivos fiscais acabarem a partir de 2032. Dezembro, na verdade, a partir de janeiro de 33, né? Isso aí, a vigência seria dezembro de 32. Então, o Trade Finance é mais um produto, né? O que é que a pessoa precisa fazer para ter acesso a esse serviço de vocês lá? Ligar para a FC Trading, acionar nossos canais e a gente senta, vê qual é a necessidade do cliente, faz um cadastro prévio, nada muito burocrático, tem uma taxa efetiva bem interessante, nada de pendurucalho, que você vai fazer uma operação no banco, ele diz, faça um seguro, me dê uma garantia, me empreste, bote um dinheiro aqui aplicado, do dinheiro que for liberado a gente vai reter X% e aquela taxa do banco ali, mais TAC, TEC e IOF, aquilo se transforma numa situação bem diferente do que foi desenhado inicialmente. Então não tem IOF nesse financiamento seu? Não. Porque a operação ela é gerada por FDIC, por Fundo de Investimento, certo? Até então não existe a tributação do IOF em operação financeira através de FDIC, certo? Foi estruturado um fundo em parceria com um fundo de fomento a crédito. Hoje o recurso é parte FC Trade e parte desse parceiro. E com o crescimento disso, outro produto que a gente vai lançar no mercado vão ser cotas que a gente vai comercializar, como hoje você, por exemplo, você chega e compra ali papéis de um banco, de uma seguradora, ou um título ali de uma rede de hospital que está ampliando, e você vai ter aquela remuneração, seja ela mensal, trimestral, semestral, anual, coisa do tipo. Legal. Muito Aproveitando, eu sempre esqueço de anunciar aqui o nosso principal apoiador, patrocinador, que é o Grupo Ribeiro Mundial, né, que apoia aqui o Mundial Cash. Sem a Ribeiro Mundial, qual eu sou o proprietário, isso aqui não seria possível. Esse projeto Mundial Cash é um projeto à parte, então a gente não necessariamente tem essa vinculação direta e indireta, né? Mas... E futuramente talvez a FC Trade entre como patrocinador também, feito aí o convite. Depois você manda uma proposta. Certo, tá certo. Então vamos falar um pouco sobre as soluções que a FC Trade, a gente já falou sobre isso. E acho que tá já para finalizar aqui. O programa hoje foi bem dinâmico, assim como o Danilo, uma pessoa dinâmica. A gente conseguiu fazer, recorde da gente conseguir realmente fazer. Eu poderia até falar assim, eu esqueci de falar só na sua mini bio, que é vaqueiro também. É vaqueiro, derruba boi e tudo mais. Positivo. Tem 2 filhos lindos que também estão seguindo essa linha de Joaquim, 12 anos. Competia 3 tambores, que é aquela modalidade lá de americana, que o cara vai lá, contorna o tambor, tem um fotocélula que mede o tempo. A Joaquim teve muito bem no tambor, mas deu uma desistida, focado na vaquejada agora. Aí tem o Chico, que tem 10 anos de idade, continua firme e forte no tambor, ele é tricampeão pernambucano, ele é campeão nacional, é campeão da Copa dos Campeões. Ele poderia até patrocinar a gente aqui, viu? Não. No final das contas, esses prêmios todos sobram para papai completar o... É o patrocinador. Positivo. Aí é uma paixão da família, uma paixão que vem do meu pai, o cavalo quarto de milha, a vaquejada, que é um esporte, para quem não sabe, só existe aqui no Nordeste. Tudo foi criado pelo nordestino, desde os arreios, a sela,
o esporte num todo, né? O três tambor é uma modalidade americana que tudo é no estilo daily like. O Brasil hoje é maior do que os Estados Unidos no três tambor, mas é copiado. A vaquejada é original. Original. Também trabalha com a esposa, né? Que atua na gestão Larissa, da FC Street, Larissa. Trabalha com a gente lá na parte financeira. E é um grande suporte desde sempre. Com certeza. Sempre. E aí, partindo já para o final, né, do nosso podcast aí, qual conselho você deixaria para aquelas empresas que estão ou querendo começar, ou que já começaram, mas estão revendo o modelo de negócio dela, né? Até a reforma tributária de fato entrar em vigor. Qual conselho você deixaria, né, para esses dois modelos? O conselho é bem simples. Ligue para mim, fale com a gente, brincadeira. Então, rever todos os processos, né? Sempre. Custo. Eu acho que a tesoura tem que estar sempre bem afiada. Procurar os parceiros, vamos dizer assim, os melhores, os confiáveis, os que sejam leais, para que se tenha uma operação redonda, enxuta. E sempre está procurando inovação, né? Que às vezes o cliente, me deparamos com a situação, estive na China agora há 8 dias atrás, passei 15 dias com um cliente, que ele se acomodou com um determinado fornecedor e quando ele viu estava fora de preço. Prospectamos um novo fornecedor para ele, um produto estava 20% mais barato do que ele estava adquirindo, isso porque ele acomodou e não pedia desconto mais ao fornecedor. Ou seja, conseguimos homologar outro fornecedor, a fábrica inclusive até maior, com 20% mais barato de custo de aquisição, e quando ele comunicou outro fornecedor, o fornecedor que ele estava lá habituado, certo, a operar, ele disse, não, você não tinha me pedido desconto, por isso que eu não te ofereci. Aí assim, são situações que a gente vivencia, né, no dia a dia e que a gente orienta, instrui aí que nossos clientes, parceiros e quem nos procura, que primeiro de tudo você tem que ter a venda. Não adianta importar nada que você não tenha a venda, que é aquela não sei se eu já brinquei contigo, todo dia alguém me liga e faz, Danilo, o que é que eu importo para ganhar dinheiro? Eu respondo o que você tiver à venda. Não adianta você ter o dinheiro e importar copo se você não tem o cliente para vender o copo, entendeu? Até que você desenvolva aquilo, vai dar muita dor de cabeça. É mais ou menos por essa linha. Com certeza. De inovar, ir atrás de custo, os parceiros corretos, melhor situação. Despachante correto. Positivo. Tem que ter todo o compliance alinhado. Aí, os profissionais com responsabilidade e respaldo no mercado para que o empresário não tenha dor de cabeça. Que maravilha, que maravilha. A gente está encerrando. Somos passíveis de dor de cabeça, né? Estamos sempre, né? Sempre. Então, o que podemos fazer para mitigar esses riscos, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Muito bom. Então, a gente está encerrando aqui o programa. Uma satisfação imensa estar aqui com você, Danilo. Eu agradeço pela sua presença. Eu sei que sua agenda é uma agenda disputada. A gente faz até um tempo que não... A gente sempre se encontrava antigamente, hoje em dia está muito mais corrido, tanto para mim como para você. E pela correria, e você disponibilizar um espaço na sua agenda para vir aqui dar conteúdo para o público, conteúdo de alta relevância, orientando as pessoas como fazer para importar, né, Roberta? Exato. Que você, trabalhando nesse ramo também, sabe como eu também que vejo muita gente querendo começar a importar e não saber por onde começar, e a gente está aqui com esse propósito de divulgar. Como o Danilo falou, né? A questão do medo, né? Eu também falei no episódio anterior também, assim, o medo. E a gente tem que quebrar esse paradigma do medo, que é possível. Contar com os parceiros certos para se blindar de eventuais riscos e ganhar segurança para começar a importar. Existe possibilidade de você começar a importar
produtos diferenciados, inovadores, com maior margem de lucro, entrar competitivo no mercado e não precisar comprar distribuidores nacionais que importam um produto e você acaba pagando mais caro por isso. Então, você ter esse canal direto, contar com uma trade que lhe oferece uma gama de serviços que vai lhe ajudar a desbravar esse mar, né, de externo aí do comércio internacional é muito importante. E chegando aqui no final, se você ficou aqui até o final, por favor, dá o teu like, compartilha esse vídeo, que é muito importante pra gente, pois isso é um trabalho que a gente faz de uma forma voluntária. É claro que a gente conta com alguns patrocínios para viabilizar, mas a tua participação também é muito importante e fiquem acompanhando, porque também teremos aí em 2026 uma série aí de novos episódios com muita coisa bacana e o nosso compromisso aqui mensal. Talvez em 2026 a gente mude, né? Faça quinzenal, episódios quinzenais aqui no Mundialcast. E também a gente sempre está cortando melhores trechos aí dos episódios para que você possa pegar de uma forma mais compacta. Você que está naquela correria ali no trânsito, está ouvindo no carro, indo para o trabalho e tal. Então tem nosso Instagram também, Mundialcast, e também você pode escutar no Spotify Mundialcast também. Tá ok? Um grande abraço para todos. Mais uma vez, obrigado, Danilo. Mandem para os amigos os links, né, do YouTube. Manda para a família toda, para todo mundo assistir. E ano que vem, né, 2026, estamos aí com muitos episódios bacanas para que vocês possam assistir e possam aí agregar conteúdos aí e ajudar vocês aí da melhor forma aí nos negócios de vocês. Tá joia? Então a gente deixa aqui, né, pro pessoal também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Época de final de ano, confraternização, todo mundo confraternizando, celebrando o ano. Muito bom, foi difícil o ano, mas até que eu acho que o resultado foi positivo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Vamos terminar o ano. Vamos terminar o ano. 2025 foi difícil, mas deixamos aí. Manda o recado, Daniel. Manda o recado. Roberta, obrigado pelo convite. Realmente a gente não teve mais aquele almoço do vinho na sexta-feira, sentindo falta, mas a correria tá grande. A gente tenta não deixar nada para amanhã, porque o amanhã pode se transformar num grande problema. Isso tem efetivamente ocupado bastante a agenda, mas se conseguir contribuir aí alguma orientação, informação, estamos à disposição. E mais uma vez agradecer a você pelo convite. Obrigada, Danilo, pela disponibilidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.